Bom, vamos retomar o exemplo 1, que eu interrompi antes. Tá? Tinha barulho, não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Tinha um ruído muito forte na área que eu tive que interromper porque ficava complicado continuar a gravação com aquele ruído. Então, eu tive que interromper e agora, então, eu estou voltando ao exemplo 1. Tá? Bom, nós temos, então, aqui uma empresa, né, que é chamada Athenas Gold SA, né, e ela tem esse DRE aqui que vocês estão vendo, né, tem esse DRE, e aqui está o balanço dela. Tá? Então, é uma forma bastante simplificada. Tá? Eu já disse para vocês assim que a empresa Stern Stewart, né, que tem o EVA, assim, o produto EVA, né, ela, quando entra dentro da empresa, ela faz uma série de modificações nos balanços para deixar simplesmente, né, no balanço na DRE, deixar simplesmente coisas que são efetivamente operacionais. Tá? Então, ela faz uma imersão completa na empresa para deixar o balanço e as DREs preparadas para o cálculo. Tá? Existem outras empresas que também têm produtos semelhantes. Tá? Bom, quem quiser saber o que a Stern Stewart faz em termos de EVA, precisa contratar o serviço dela. Tá? Porque não existe assim um manual, né, até onde eu sei, da Stern Stewart, mostrando todos os ajustes que eles fazem, tá, nos balanços e ideias. São alguma coisa acima de 100 ajustes que eles fazem para deixar só a parte operacional mesmo, trabalhar em cima dos dados operacionais. Tá? Então, aqui nós temos... Eu vou fazer um exemplo muito simples, tá? Que é esse aqui que vocês estão vendo. Tem o DRE aqui, né? O DRE está mostrado aqui, tá? Então, nós precisamos saber qual é o lucro operacional líquido, é um ponto que a gente precisa saber, e depois deixar só itens operacionais, tá, dentro do balanço patrimonial. Tá? Então, veja o seguinte, né, eu tenho, por exemplo, esse item não bancário, esse item não bancário aqui de R$150, ele tem que sair fora. Por quê? Porque dentro do passivo, eu vou deixar simplesmente... Tá? Dentro do lado direito, eu vou deixar simplesmente itens ou fontes de recursos que têm custo. Então, o bancário tem custo, né? O financiamento bancário, e tem também um financiamento aqui de longo prazo, né? Que é 160, esse vai ficar, e o patrimônio líquido, obviamente, vai ficar, tá? Porque a gente sabe que, apesar não existir um contrato, né, de acionista com a empresa, né, mas ele está esperando uma rentabilidade. Tá? Então, esses 3 itens aqui, esse financiamento bancário, esse financiamento de longo prazo e esse patrimônio líquido vão ficar. Esse não bancário vai sair fora. Ora, se eu estou tirando alguma coisa do lado, né, direito, eu tenho que tirar alguma coisa do lado esquerdo. Então, normalmente se faz um ajuste, né, tirando do circulante. Né? Então, se eu vou tirar 150 daqui, né, do não bancário, para manter o ativo e o passivo do mesmo tamanho, eu vou tirar 150 do ativo circulante. Tá? E depois, supõe-se que, né, esse investimento aqui é alguma coisa que não seja operacional. Tá? Então, para que eu retire esse investimento, supondo que seja não operacional, tá? É uma suposição, não quer dizer que todos os investimentos não sejam operacionais, mas esse aí eu estou dizendo que não é. Então, eu vou tirar esses 50 daqui, e normalmente, quando a gente tira alguma coisa do não circulante, né, para contrabalançar, né, porque aqui tirei 150 aqui do passivo circulante, vai sair 150 do ativo circulante, para contrabalançar. Tá? E se eu tirar 150 do não circulante aqui do ativo, eu vou tirar, se eu tirar 50 do ativo não circulante, eu vou tirar 50 também da área não circulante. Eu poderia tirar dos financiamentos? Talvez, tá? De longo prazo? Não, mas eu vou tirar do patrimônio líquido. Tá? É uma opção minha. Então, o meu patrimônio líquido vai ficar em R$850, supondo-se, né, que o dono da empresa pegou dinheiro do patrimônio líquido, né, dinheiro que ele mesmo botou dentro da empresa, e comprou um terreno para investimento. Né, para um investimento que ele queria fazer, que talvez um dia a empresa fosse se mudar para esse outro terreno, mas ele não está sendo operacional nesse momento. Tá? Então, eu vou fazer esses ajustes. Então, vocês vão ver o seguinte. Eu vou primeiro
mostrar o balanço, como fica, e depois eu volto para o DRE. Então, o balanço vai ficar assim. Ó. Então, eu tirei o passivo circulante não bancário, né, que era 150, e subtraí dos R$600 que eu tinha, né, no ativo circulante. E eliminei esse investimento aqui de 50 e reduzi, né, o patrimônio líquido, né, para 850. Tá? Então, mas tinha 900, tudo bem, tinha 900, mas acontece o seguinte, né, que o dono da empresa, aqui eu estou criando a história, né, o dono da empresa pegou dos R$900 que ele tinha investido na empresa, ele pegou 50 para comprar um terreno que não tem nada a ver com a área operacional, né, com o aspecto operacional da empresa. Então, com isso, eu fico com um novo, né, um novo balanço, onde eu tenho 1.160 do lado passivo circulante, eu tenho 1.160 do lado do passivo, perdão, circulante e não circulante, e depois eu tenho 1.160 do lado do ativo também. Então, está equilibrado. 1.160 de um lado, 1.160 do outro. Ok? Bom, com isso, né, eu estou partindo do princípio que eu lá, que sou lá da Stern Stewart, eliminei todos os ativos que não são operacionais, né, e fiz a compensação também no lado do passivo. Então, agora eu estou só, né, o dinheiro que entrou 1.160 para ser utilizado, 1.160 porque está todo, né, o recurso aqui, todo o lado direito do balanço, né, então esses 1.160 é dinheiro que entrou para ser investido em atividades exclusivamente operacionais. Tá? Bom, vamos dar uma olhada como é que ficou o DRE. O DRE eu cortei na altura, né, aqui o lucro antes das despesas financeiras é a mesma coisa que lucro operacional. Tá? A gente já viu isso lá na análise de balanço, né, dos balanços. Então, o lucro antes das despesas financeiras é o lucro operacional, tá? E eu vou aplicar o imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, em cima desse lucro antes das despesas financeiras, ou lucro operacional. Então, eu vou tirar 34%, tá? E vou ficar com o meu lucro operacional líquido. Ele também é chamado, se vocês olharem lá no texto, lá no início do texto, ele é chamado de NOPAT. Tá? Isso aí NOPAT é a sigla em inglês para lucro operacional líquido. Aí quem quiser, né, ver o que significa, está lá na primeira ou segunda página, né, o significado de NOPAT. Bom, muito bem. Então, agora eu vou aplicar a fórmula do EVA. Bom, primeiro, eu tenho que fazer o seguinte, tá? Eu tenho que transformar esses custos brutos, tá? Eu tenho que transformar esses custos brutos em custos líquidos, ok? Então, vamos lá. Eu vou, então, mostrar para vocês, tá? Como é que fica o EVA, tá? Utilizando esses dados que nós apresentamos aqui. Eu vou primeiro colocar a planilha de volta, eu vou ter que fazer uma modificação na planilha, porque eu me dei conta que tem um detalhezinho aqui, eu usei alíquotas de imposto de renda diferente, mas vai ser até bom, porque daí eu vou refazer o processo, tá? E vocês vão acompanhar ainda de uma forma mais tranquila. Então, eu tenho aqui, eu coloquei a alíquota de imposto de renda de 30%, mas eu utilizei 34% lá no 34% lá quando eu calculei o lucro operacional líquido. Tá? Então, vai dar um pouquinho diferente. Tá? Então, veja o seguinte, né? Isso aqui vai ser igual, então, só fazendo a alteração. Então, 0,12 vezes 12 entra 0,66, vai dar 7,92, não é 8,84, é 7,92.
7,92, já vamos ver como funciona aí, 7,92, e aqui, né, 14%, 14 vezes 0,66 vai dar 0,924, 0, vai dar 9,24. 9,24. Tá, então, está acertado isso aqui. Bom, então vamos lá. Como é que eu calculo o custo líquido dos financiamentos? Eu pego a taxa bruta, que é 12% no financiamento de curto prazo, e multiplico por 1 menos a alíquota do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda é 0,34. Então, 1 menos 0,34 é 0,66. 12% vezes 0,66 dá 7,92. Então, esse é o custo líquido do financiamento de curto prazo. Agora eu vou calcular o custo líquido do financiamento de longo prazo. O financiamento de longo prazo, o custo bruto é 14%. Então, 1 menos 0,34, já fiz direto aqui, eu não fiz essa etapa aqui do 12 vezes, não multipliquei por 0,66, tá? Eu já faço direto, eu pego 14%, multiplico por 1 menos 0,34, que é 0,66, e vai dar um 9,24. Tá? E, finalmente, o capital próprio tem o custo bruto de 16 e líquido também. Por quê? Porque o capital próprio não tem incidência de imposto de renda na distribuição de dividendos. Tá ok? Vamos adiante. Então, agora, vamos ver a planilha. Eu vou ter que multiplicar também 7,92 e 9,24. Né? 7,92 e 9,24. Então, veja o seguinte, eu peguei os valores do financiamento curto prazo, eu peguei o passivo, né, passivo junto com o patrimônio líquido, peguei 150, que é o financiamento de curto prazo, financiamento de longo prazo é 160, e o patrimônio líquido agora que foi modificado, né, para retirar itens não operacionais. Então, se eu tiro um item não operacional do lado do ativo, eu tenho que tirar também alguma coisa do lado passivo para manter a balança, né? Então, ficou em 1.160, né? A gente já viu lá que o passivo total ficou em 1.160. Aqui estão os custos, 7,92, foi o custo que eu tirei daqui, 7,92. O segundo custo, né, líquido é de 9,24 e o terceiro custo é 16%. Bom, o peso, a participação, como é que é calculado? Eu pego 150 e divido por 1.160. Vai dar 0,1293. Então, essa fonte aqui de recursos, financiamento de curto prazo, ela tem um peso de 12, quase 13% no passivo total. A segunda fonte, 160, né, de financiamento de longo prazo, eu vou pegar os 160 e dividir por 1.160. Vai dar 0,1379, ou seja, 13%, quase 14%, essa fonte representa, né, de peso no lado direito, no passivo total. E, finalmente, o patrimônio líquido, quanto é que ele tem de peso no passivo total? 850 dividido por 1.160 vai dar 0,7328. Ou seja, 73% do dinheiro que entrou na empresa para a parte operacional é patrimônio líquido. 13, quase 14% é financiamento de longo prazo e 13%, quase 13% é financiamento de curto prazo. Bom, agora o que a gente faz? A gente multiplica o custo pela participação. Ou seja, nós vamos ponderar. Né? A gente pondera, então isso aqui seria o peso, né? A participação seria o peso. Né? Vamos botar aqui, botei peso, né? Porque daí que vem a palavra ponderação. Vem de ponderar, vem de peso. Né? Então eu vou pegar os 0,1293 e multiplicar por 7,92. Vai dar 0,010. Eu vou pegar 9,24 e multiplicar por 0,1379. Vai dar isso aqui, 0,013. E vou pegar os 16 e multiplicar por 0,7328. Então, eu estou ponderando cada fonte, o custo de cada fonte, pelo seu peso, pela sua participação na estrutura de capital, ou seja, na composição das fontes que estão financiando o ativo, que foram utilizados para comprar aqueles ativos. Então, agora, somando tudo isso aqui, ó, vai dar 0,140, ou seja, 0,14 é 14%. É só multiplicar por 100,
né, vocês têm, então, vocês têm, só faltou, tem um 2 a mais aqui, que era o resultado da conta anterior. Tá? Então, fica 14%. Ok? Fica 14% o meu WACC. Então, o custo médio ponderado de capital, né, a empresa tem, então, a captação dela de recursos para comprar ativos, ela tem que pagar 14% de juros, né, de custo financeiro ao ano. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o EVA. Como é que se calcula o EVA? O EVA é o lucro operacional líquido menos WACC vezes o capital investido. Tá? WACC vezes o capital investido. Quanto é que é o lucro operacional líquido? Está calculado lá. 281,2 é o lucro operacional líquido. Quanto é que é o capital investido? 1.160, está aqui. Ó. Esse foi o capital que nós pegamos dos bancos e dos sócios e colocamos dentro da empresa, para itens exclusivamente operacionais. Tá? E o WACC? O WACC é 14%. Eu vou tirar o 0,2 aqui. Tá? 14%. Vou botar um zero aqui. 14%. E agora a gente vai levar esses números à forma. Então, o lucro operacional líquido é quanto? É 281,2. Está aqui. 281,2. Que subtrai WACC vezes o capital investido. O capital investido é 1.160. Deixa eu só tirar esse 0,2 aqui. Fica, então, o EVA fica, então, lucro operacional líquido que subtrai o WACC vezes o capital investido. Quanto é que dá o WACC vezes o capital investido? Ou seja, quanto é que dá 14% vezes 1.160? Então, 1.160 vezes 14% dá 162,40. Deixa eu só alterar aqui. 162,40. 162,40. Tá? E o EVA, então? Vejam que uma coisa interessante, ó. Bom, deixa eu só terminar o EVA aqui. Então, se eu pegar o 281, que é o lucro operacional líquido, 281,2, e subtrair 162,40, vai dar 118,80. 118,80. Agora eu consegui corrigir todas as que eu tinha trabalhado aqui nesse exemplo aqui com a alíquota de 30, mas lá na demonstração do resultado a gente usou a alíquota de 34. Então agora está tudo certinho, né? Tudo 34%. Bom, vocês notam o seguinte, ó, que a empresa produz de lucro operacional líquido, ou seja, os ativos produzem de lucro operacional líquido 281,2. Tá? Quanto é que custa a massa de dinheiro que comprou esses ativos? Que foi 1.160, quanto é que custa? Custa 14%. Então, se eu pegar os 14% e multiplicar por 1.160, vai dar 162,40. Então, eu tenho que produzir pelo menos 162,40 por ano para pagar os bancos e pagar os sócios. Tá? Se o lucro operacional líquido for superior a esse 162,40, que no caso nós temos EVA positivo, ou seja, a empresa está gerando valor, agregando valor. Tá? Então, esse é o valor econômico adicionado. Tá? Se, porventura, né, o lucro operacional líquido fosse inferior a 162,40, vamos supor que fosse 150, tá? Nós teríamos EVA negativo, porque seria 150 menos 162, com 40 seria menos 12,40. Nós teríamos um EVA negativo. Tá? E com isso, denota que a empresa estaria destruindo valor, pelo menos em cima desse conceito aqui. Tá? Muito bem. Então, no nosso caso aqui, a empresa produziu um EVA positivo de 118,80, tá? E ela, vamos dizer assim, ela estaria agregando valor nesse ano especificamente. Tá? Então, quando eu falei para vocês que as empresas que utilizam essa metodologia, elas não distribuem o resultado para os seus colaboradores em cima do lucro líquido. Elas distribuem o seu resultado, né, vão distribuir para os seus colaboradores um percentual do EVA, 118,80. Quanto é que deu o lucro líquido? Deixa eu só
eu vou projetar para mim aqui, eu vou enxergar, o lucro líquido, se vocês olharem lá no balanço inicial, foi 254,20. Tá? 254,20. E o EVA foi 118,80. Então, vejam a diferença. Né? Se eu fosse distribuir o resultado em cima de 254, eu distribuiria muito mais resultado. Tá? Mas eu estaria distribuindo um resultado que ainda não considerou o pagamento de todas as fontes de recursos que foram trazidas para dentro da empresa. No momento em que eu vou fazer o cálculo de distribuição de resultado em cima do valor do EVA, que é 118,80, eu já vou ter pago todos os financiadores, ou seja, bancos e acionistas, e esse dinheiro eu vou utilizar uma parte, obviamente, para remunerar, para fazer a participação dos resultados dos funcionários. Tá? Se o EVA for negativo, às vezes eu posso ter lucro, isso é bastante comum, eu posso ter lucro líquido, e às vezes, e na maioria das vezes isso acontece, e tenho o EVA negativo. Por quê? Porque ele não é suficiente o lucro para pagar os acionistas. Só paga uma parte dos acionistas. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter um EVA negativo, tá? E vou distribuir, se eu distribuo o resultado em cima do lucro líquido, eu acabo distribuindo resultado, né, e não paguei todas as fontes de recursos que ingressaram na empresa. Então, essa, a meu modo de ver, é uma maneira mais justa, né, de distribuição de resultado, uma vez que a gente só distribui resultado depois que todas as fontes de recursos foram remuneradas. O que sobrou? Bom, sobrou tanto, bom, agora então vamos ver como é que fica a participação dos colaboradores, enfim, da administração, da gestão, enfim, como é que nós vamos fazer essa distribuição. Mas é interessante, né, essa conceituação, para que a gente possa não descapitalizar a empresa, né, e remunerar todas as pessoas que colocaram dinheiro dentro da empresa, né, remunerar todos esses investidores e bancos, enfim, remunerar de forma adequada. Então, era isso. Né? Tem um outro exemplo que eu coloco na sequência e deixo para vocês fazerem. Tá? Basicamente, o exemplo é exatamente igual, só muda os números. Tá? Então, se quem quiser praticar, né, pode fazer essa tentativa de resolver. Ok? Então, obrigado. Com isso aqui, a gente encerra essa parte, né, de EVA.